Amigos e amigas, vamos a mais um web jornal do Paulo Maciel. É o seu jornal eletrônico no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. São notícias resumidas e atualizadas para você. Notícias resumidas diariamente aqui em minhas páginas, meus endereços. Você que já conhece, um abraço. Você que não conhece, passe a conhecer, porque são notícias importantes. Vamos lá, notícia local. Agora eu inicio logo com notícia local. No bairro São Marcos, em Colatina. Colatina é minha base de trabalho, de onde eu falo para todo esse mundo da internet. Colatina é uma cidade do noroeste do Espírito Santo, com 122.499 habitantes, segundo dados 2019 do IBGE. Portanto, a notícia do bairro São Marcos é de que imóveis interditados na grande chuva de 2013 permanecem ainda sem demolição. Há risco de deslizamento com as chuvas. Também nos locais podem ser encontrados detritos, rejeitos, mato, lixo. A Prefeitura Municipal informou que já tem autorização para demolir os imóveis, mas está realizando um processo de licitação para que uma empresa execute essa demolição. Quando se faz processo de licitação, tem uma burocracia que tem que ser obedecida, né? Por isso, talvez seja esta demora. Outra informação, motorista embriagado na sexta-feira à noite em Colatina bateu em carros. Isso foi no bairro São Silvano, em Colatina também. Pois é, outro acontecimento em Colatina. Motorista embriagado, alcoolizado, na sexta-feira à noite bateu em outros veículos no bairro São Silvano. Ele foi levado, inclusive, para a Delegacia de Polícia Civil. O fato aconteceu na Avenida Silvio Avidos. E em São Paulo? Em São Paulo, a Justiça suspendeu alguns eventos religiosos, porque em São Paulo já está havendo a transmissão comunitária do coronavírus, gente. A transmissão comunitária é quando não se tem a condição de saber a origem, de onde a pessoa pegou a doença. Então fica difícil, né? Quando você sabe, veio da Itália, veio da China, veio da Inglaterra, veio dos Estados Unidos, mas a transmissão comunitária você não identifica onde a pessoa recebeu o vírus, como foi a transmissão. Então, São Paulo já tem isso. Então, a Justiça suspendeu cultos, missas. As missas serão mais ao ar livre, né? Inclusive, no Rio também houve a transmissão comunitária e cinemas e teatros estão fechados. Inclusive jogos de futebol sem torcida. Infelizmente, é algo que a gente não gostaria que chegasse ao Brasil. Começou na China esse problema e já está afetando grandes cidades como Rio e São Paulo. E no Espírito Santo, a informação... daqui a pouquinho eu vou passar mais um boletim com informações sobre o coronavírus. Deixa eu ver mais aqui. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, acho que em todo o Brasil também, está restringindo o uso do etilômetro, o popular bafômetro. Até o bafômetro passivo será restringido e os policiais rodoviários federais vão utilizar máscaras e luvas para, né, não se contaminar. E quem chegar do exterior deve ficar em isolamento por 7 dias.
A recomendação é do Ministério da Saúde, hein? Pois é, mais de 5 mil pessoas morreram no mundo até o último sábado. Meu Deus, né? E os números são modificados a cada dia. É uma pandemia mesmo, como divulgou a Organização Mundial da Saúde, como declarou a OMS. Inclusive, no domingo, ontem, no Allianz Parque, é o estádio do Palmeiras, foi cancelado um show da banda Backstreet Boys. Foi adiado, na verdade, e não se sabe a nova data. Foi adiado justamente por causa do coronavírus. Em São Paulo, já o problema, como eu disse, da transmissão comunitária. Não é fácil. Uma situação muito difícil que nós esperamos superar. Inclusive em São Paulo, de segunda a sexta-feira, as escolas ficarão abertas só para informações a respeito acerca do coronavírus. Atividades serão realizadas à distância. Inclusive atividades à distância, aquelas aulas, já tem hoje o EAD, né, ensino à distância, então isso será testado em São Paulo, aproveitando esse momento em que não pode haver grande aglomeração. Então, houve inclusive uma transmissão entre pessoas que tiveram contato com o exterior, né, em São Paulo. Bem, o problema do coronavírus é que há países como Itália, França e Espanha que estão numa situação mais grave na Europa. E em alguns lugares está faltando até alimento. Na Itália, por exemplo, falta álcool gel, o álcool em gel, né? Faltando não só na Europa, em alguns locais, né? Isso é pontual. Aqui no Brasil também, em algumas farmácias, às vezes falta, depois chega uma remessa, mas chega e acaba, porque tem pessoas que estão levando essa questão de uma forma muito drástica. É preciso calma, é preciso ponderação, prudência, sobriedade, porque todas as medidas estão sendo tomadas. Agora, a França, como eu já disse, foi proibida lá no país reuniões com mais de 100 pessoas. É o segundo país mais afetado na Europa. A Espanha foi decretado estado de alarme na Espanha. Na Espanha, entrou no sábado em estado de alarme. O país tem 47 milhões de habitantes. As pessoas devem evitar sair do lar, da casa. Até o sábado, eram 195 mortes na Espanha e as ruas estavam praticamente vazias. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez o teste do coronavírus, porque ele esteve com o secretário de Comunicação do Brasil, o secretário nacional de Comunicação, que está com o coronavírus, lá nos Estados Unidos, durante a visita do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Donald Trump fez o teste que deu negativo, assim como o presidente Jair Bolsonaro também fez o teste e deu negativo. Só que depois é preciso de uma contraprova, então tem que fazer um segundo teste. Mas quando o primeiro já resulta em negativo, há uma tranquilidade maior. A Disney vai ficar fechada nesta segunda-feira nos Estados Unidos, a partir dessa segunda-feira. E o presidente Trump, ele liberou 50 bilhões de reais para combater a coronavírus, essa doença. Porque os Estados Unidos são o maior país democrático e
capitalista do mundo. 50 bilhões, é uma grande quantidade de recursos, né, nos Estados Unidos para combater o coronavírus. E uma outra informação é que o presidente Trump ele proibiu viagens para a Europa. Estava liberada viagens para o Reino Unido, mas também passam a ficar proibidas viagens para o Reino Unido. São medidas que as autoridades têm que tomar, porque é responsabilidade delas proteger o seu povo, a sua população. Vamos lá, mais informações para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Já estamos iniciando mais uma semana, 16 de março. Eu estive ontem, domingo, na Fórmula Kart, em Colatina, muito bonito o esporte, nas ruas centrais de Colatina. Fiz até um vídeo, uma filmagem, e você pode acessá-lo, esse vídeo você pode acessá-lo no canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Fórmula Kart, uma fase da Fórmula Kart, foi ontem pela manhã na Avenida Getúlio Vargas, em Colatina. E depois também eu fui à missa ontem, eu assisti à missa das 7 horas no estacionamento do supermercado Três Irmãos, enquanto a catedral passa por reformas físicas. Durante a celebração, numa parte da celebração, o padre informou que as missas deverão voltar para a catedral no dia 6 de junho. Até lá, a expectativa é de que a catedral esteja, pelo menos internamente, pronta para receber os fiéis novamente. Outras notícias: programa que qualifica empresas para exportação seleciona profissionais e graduandos. Olha que notícia boa, hein? Atenção, você que quer trabalhar, profissionais e alunos de graduação da área de comércio exterior podem se inscrever no processo seletivo de contratação de bolsistas para realizar atendimento a 200 empresas do Espírito Santo, por meio de assistência e consultoria. A ação faz parte do Programa de Qualificação para Exportação, PIEX-ES, que teve edital lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, FAPES, no dia 12 de março. E também prevê a formação de cadastro de reserva. Até o dia 17 de abril, os interessados devem se inscrever por meio da plataforma SIGFAPES, de acordo com as instruções do edital. A notícia completa no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, eu tenho aqui o 16º boletim do coronavírus, divulgado pelo governo do estado no último sábado. A Secretaria de Saúde divulgou no sábado 2 novos casos de Covid-19, somando 4 casos confirmados no Espírito Santo. Portanto, 4 casos já confirmados até o último sábado. Hoje deve haver uma nova atualização. São 98 casos suspeitos da doença, dos 156 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o estado até o momento, 54 foram descartados. A Secretaria de Saúde lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis, de acordo com a Constituição. Os casos por região, eu tenho aqui, olha, notificados no Sul, 8, no Norte, 2, na região Central, 8, Metropolitana, 138, um total de 156 notificados. Esse é o boletim do sábado, dia 14 de março de 2020. Descartados, 2 no Sul, 2 no Norte, 3 na região Central, 47 na região Metropolitana. Total de casos descartados, 54. Investigados ou em investigação, 6 no Sul,
nenhum no norte, na região central 4, na metropolitana 88, total 98. Confirmados, 1 na região central, no caso Linhares. 3 na metropolitana, um total de confirmados 4 casos até o último sábado. Então, é uma informação importante, todos devem se precaver, tomar as medidas necessárias que já foram passadas. Não se pode deixar de lavar as mãos. Essa é a medida básica, lavar as mãos. É uma coisa tão simples e que muitas vezes nós deixamos de fazer. Então, lavar as mãos é importante. Então, os municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, todos da região metropolitana de saúde, mais o município de Linhares, na região central, são áreas com transmissão local do novo coronavírus. Então, é o primeiro caso de transmissão local em território capixaba. E agora, o governo do estado registrou o primeiro caso. E dos 2 casos confirmados no sábado, 1 é decorrente de transmissão local. Ficam definidos os municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, todos da região metropolitana de saúde, mais o município de Linhares, da região central, como áreas de transmissão local do novo coronavírus. Este novo momento, segundo o secretário de Saúde, já era previsto. Ele lembrou que o Estado, diante da criação de uma sala de situação, vai atualizar as orientações diariamente. O secretário ressaltou que podem ser adotadas medidas mais enérgicas caso surjam novas situações de transmissão comunitária. De uma transmissão comunitária não se sabe como houve a transmissão. Então é a transmissão local, não vem de fora, né? Então as medidas serão tomadas pelas autoridades quando for necessário, medidas mais drásticas. Bem, mudando de assunto, daqui a pouco eu falo de novo sobre coronavírus. Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar 12 milhões e meio. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.243 da Mega Sena, sorteadas no sábado, dia 14 de março de 2020. Os números sorteados foram 14, 18, 28, 35, 38 e 54. Próximo sorteio será nesta quarta-feira, dia 18 de março, com prêmio na faixa principal de 12 milhões e meio. Quem fez 5 números vai receber 43 mil reais. Quem fez 4 números no último concurso de sábado receberá 902 reais. Então, ninguém acertou, o prêmio pode ir a 12 milhões e 500 mil reais. Um bom prêmio. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de domingo. O jornal A Tribuna tem mais de 80 anos e tem umas manchetes interessantes que vale a pena a gente conferir aqui. Vamos ver o que saiu na capa de A Tribuna no domingo, ontem. Fla vence de virada e Jesus pede paralisação do Carioca. Gilmar Ferreira é um colunista de esporte. A pior iniciativa é realizar uma partida de futebol com os portões fechados ao público. Pais ajudam filhos a descobrir talentos cada vez mais cedo. Especialista afirma que atividades extras dentro e fora da escola ajudam a criança a se tornar um adulto mais crítico e participativo. Mas é preciso tomar cuidados com exageros. Paixão por bichos aumenta o número de pet shops. Veja os melhores bairros indicados por especialistas para abrir loja na Grande Vitória. Elias Faé leva sua araraca Nindé Lisa, que tem autorização do Ibama para viver com seu tutor, ao veterinário e dono de pet shop, Felipe Perini. É uma legenda de fotografia de capa.
Estado já registra 4 casos de coronavírus. 2 pessoas, uma por transmissão local, foram contaminadas. Empresas querem mudança na lei para demitir quem bebe demais. Coluna Painel. Paraguai usa Ronaldinho para retaliar ato de juiz que pediu prisão do ex-presidente paraguaio. Coluna do Estadão. Ninguém ou quase ninguém teve coragem de se levantar contra as manifestações. Regina Navarro. O amor se apresenta de forma diferente em cada época e lugar. Fonte Grande é uma coluna. Reitor da UFES faz apelo para a conclusão do Cais das Artes, na Enseada do Suá. Conversar olho no olho está em extinção. AT2 em família, sacrifícios em nome da fé. Outono chega com novidades na beleza. A estação do outono está chegando, hein? Você gosta do outono? O outono não é nem calor, nem frio. É o meio da situação, né? Então, o outono está chegando e é uma estação de transição. Vamos ver como é que vai ficar a temperatura nessa estação de transição. Durante o início da nova estação, certamente que os meteorologistas vão falar sobre o assunto, vão transmitir, né, as informações para o público. Deixa eu ver se tem mais notícias aqui. Eu não quero me estender muito, porque é segunda-feira, a gente ainda não tem muitas notícias para passar para vocês. Mas eu vou falar ainda alguma coisa, porque eu tenho os dados nacionais de ontem sobre coronavírus. Então, é possível que os números estejam próximos dos atuais. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês essa notícia da Agência Brasil, já que é assunto para muitos dias ainda à frente. Sobe para 121, aliás, sobe de 121 para 176 o número de casos do coronavírus no Brasil. Essa notícia foi divulgada ontem às 17 horas e 11 minutos. O Ministério da Saúde informou ontem que subiu de 121 para 176 o número de casos confirmados do novo coronavírus Covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, 1.915 pessoas são monitoradas por suspeita de estarem infectadas. Nenhuma morte foi registrada no Brasil desde o início da transmissão da doença. Os casos confirmados estão em 14 estados e no Distrito Federal. Na quarta-feira, dia 11, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de coronavírus. O termo é usado quando uma epidemia, um grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então é esta a informação. Eu vou chegando ao final do web jornal do Paulo Maciel, e durante o dia de hoje, vocês continuem acessando meus endereços na internet, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Também nós temos o canal mais de vídeo. Nós temos o blog, que é mais texto. Então, você gosta de texto, você pode acessá-lo no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Mais uma notícia aqui da Agência Brasil. Estou recebendo uma notícia. Presidente Bolsonaro participa de manifestação de apoiadores em Brasília. Atos pró-governo são realizados em diversas cidades do país. Sim. Eu pensei que não haveria. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou da área externa do Palácio do Planalto, em Brasília, a manifestação de apoiadores de seu governo, que foi realizada no domingo, na capital federal e em outras cidades do país. Mesmo após decreto do governo do Distrito Federal de proibir eventos que reunissem público
superior a 100 pessoas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, um grupo de pessoas foi às ruas de Brasília, vestindo roupas e portando bandeiras verdes e amarelas, além de cartazes contendo frases contra o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes marcharam pela esplanada dos ministérios até o gramado em frente ao Congresso Nacional. Eles foram seguidos por uma carreata. A Polícia Militar do Distrito Federal não estimou o número de participantes. Então, é uma notícia da Agência Brasil. Eu ia encerrar, mas recebi essa notícia, é uma notícia interessante sobre essa manifestação pública, a população, né, ordeiramente nas ruas para manifestar o seu apoio ao presidente. Então, eu resolvi fechar aqui meu web jornal com essa informação. Chegamos ao final, sim, agora do web jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, dia 16 de março de 2020. E eu termino com a expressão hebraica, Shalom Adonai, a paz do Senhor, significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, Ele pode tudo, Ele vai resolver o seu problema. Creia, tenha fé no tempo dele, no Kairos, que é o tempo de Deus, e não no nosso tempo, que é o Cronos. Ele vai resolver, Deus vai resolver. Creia e aguarde o Maranata ou Maranatá. É a vinda de Jesus, a segunda vinda. Como disse o apóstolo São Paulo, Maranatá, e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Jesus vai voltar um dia, e nesse dia temos que estar preparados, um dia que ninguém sabe quando vai ser. Por isso, temos que nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus para sermos absolvidos, então ingressaremos na vida eterna, onde só haverá alegria, felicidade e louvor a Deus, tudo em sua plenitude. Shalom, a paz. Boa semana para todos.